Eu sou a Cris Deta, professora de francês há 20 anos e eu te ensino francês da vida real de forma rápida, fácil e prática. Esse vídeo que você está assistindo agora, ele é muito importante. Porque olha só, além de aprender a língua francesa, as questões culturais são muito importantes quando você está viajando para um país que fala francês. Ou, principalmente, se você mora em um país de língua francesa. Então, nesse vídeo, você vai aprender exatamente como falar de forma educada, usando formalidade ou informalidade. Mas antes da gente começar, eu quero te lembrar de dar um like aqui nesse vídeo, olha o joinha. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso, sabe por quê? Porque aí você vai receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Agora, se você quiser dar um passo a mais, mergulhar no aprendizado do francês, não se esquece que toda quarta-feira, às 20 horas do horário do Brasil, eu dou um aulão gratuito de francês aqui no canal mesmo, tá? Aqui embaixo do vídeo você encontra um link para se inscrever e reservar seu lugar na minha sala de aula. Allons-y! Olha só, mon amour, para começar, não se esquece de assistir aos meus vídeos com um caderninho na mão. Afinal, você sabe que francês é fácil se você aprende com método. E dentro do meu método Deta, eu te garanto que ter um caderninho para anotar tudo faz toda a diferença no seu aprendizado. Vai por mim, hein? Então, olha só, eu quero te lembrar, já falei isso, você sabe que eu ensino o francês da vida real. O francês do dia a dia, que você vai usar em qualquer situação. Se você estiver viajando, morando em um país de língua francesa, trabalhando, e é por isso que hoje você vai aprender quando usar tu ou vous. Cris, como assim? Primeiramente, você vai entender que não é legal a gente traduzir literalmente essas duas palavras, porque em português a gente fala tu, você, e a gente não usa voz. Voz, né? Voz é uma coisa que ficou lá no passado, a gente não usa. Então, para começar, entenda que tu e vous são palavras que a gente usa para falar com as pessoas em francês. Tudo bem, e aí quando é que você vai usar uma ou outra? Isso aí vai depender da intimidade e da formalidade com que você tem com a pessoa com quem você está falando, ok? Então, primeiro, começando com tu. Eu quero que você treine comigo a pronúncia dessa palavra tu. Tu. Ela é uma palavra usada só com quem a gente tem intimidade. Pessoas da nossa família, amigos, crianças, pessoas próximas. Tudo bem? Então, vous, olha aí, vous, você não vai fazer o o biquinho, você vai falar vous, vous. É uma palavra que você vai usar com pessoas que não conhece ou pessoas que estão numa hierarquia acima de você. Chefes, professores, patrões, médicos, pessoas idosas, pessoas no comércio com quem você não tem intimidade, certo? Eu entendo, meu amor, que aqui no Brasil nós somos muito mais informais e a gente parece mais íntimo de muitas pessoas, né, mesmo sem conhecer. Mas é muito importante que em um país de língua francesa você mantenha essa formalidade com pessoas desconhecidas. D'accord? Combinado? Vamos combinar outra coisa? Parte do princípio da formalidade e sempre usa vous quando falar com pessoas em um país de língua francesa. Agora a gente vai para o meu quadrinho porque eu vou te ensinar algumas expressões, alguns verbos muito importantes para você se organizar nessa situação toda. Tá com o caderninho na mão? Bora lá! Bom, já estamos aqui no meu quadrinho e eu já separei aqui ele, por um lado, informel, que é quando eu uso o tu, e o lado formel, formal, quando eu uso o vous, ok? Cris, primeiro, deixa eu entender, eu uso tu em situações informais, isso, em situações onde você não tem intimidade com as pessoas. Então, você vai, com essas pessoas, você vai tutoyer, tutoyer. O que significa isso? É um verbo que não tem tradução literal em português. A gente não tem um verbo para isso. Tutoiar, não existe isso. O tutoyer, ó, tutoyer, significa falar tu. Então, você vai tratar por tu as pessoas, você vai tutoyer les gens. E aí também tem o contrário, que é o verbo relativo ao vous. Então, a gente tem aqui o vous voyez. Vous voyez, que significa dizer vous, ok? Bom, então, Cris, eu tô a vida toda lá falando vous com as pessoas
E aí, o que que acontece? Eu nunca vou poder passar para o tu. E aí, a gente tem algumas expressõezinhas básicas para isso, como, por exemplo, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer significa nós podemos nos tratar de tu, nós podemos passar para uma situação mais informal. Seria o equivalente em português de não me chama de senhor, não me chama de senhora, me chama de você. A gente tem isso em francês, seria o on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Vou deixar essa frase ali em cima, separadinha, porque a gente vai continuar aqui com algumas expressões que são super importantes você saber que tem um equivalente informal e um equivalente formal. Por exemplo, a palavra por favor. Por favor é s'il te plaît. S'il te plaît. Por favor. Só que percebe que tem um te aqui, s'il te plaît. A gente tem o equivalente dela. Se você está num ambiente formal, falando com pessoas numa situação formal, você não pode dizer s'il te plaît, mas sim s'il vous plaît. Olha aí, você sabia que existem essas duas formas? S'il te plaît, s'il vous plaît. Da mesma forma, você tem aqui um excuse-moi. Excuse-moi. Com licença. Excuse-moi. A força está aqui no que. Excuse-moi. E para uma formalidade, você tem o excusez-moi. É bem parecido, mas o foco aqui, a força, está no Z. Excuse-moi, excusez-moi. Tudo bem? Aqui para tu, aqui para vous. Ainda não é tudo. Quando você fala merci, eu vou até escrever aqui o merci no meio, merci, como é que você pode responder a um merci? Alguém fala merci, obrigado, obrigada, você responde je t'en prie. Je t'en prie. Não há de quê. Olha, je t'en prie. Treina o seu ouvido para identificar esse T, ó. S'il te plaît, je t'en prie. E a gente tem o equivalente do vous, que é o je vous en prie. Je vous en prie. É o não há de quê pro formal, pro vous, certo? Então é muito importante você entender que não é só saber que existe o tu e o vous, mas saber que existem palavrinhas que combinam com um e com o outro. Por exemplo, numa situação em que você vai dizer seus documentos, por favor, se for uma pessoa numa situação informal, a gente vai dizer tes papiers, tes documents, tes papiers, tes objets, os seus objetos, os teus objetos. E se for uma situação formal, eu vou dizer vos papiers, vos papiers, vos objets, vos objets. Percebeu? Então é isso que você precisa praticar ao treinar situações formais e informais. Tudo bem até aqui, meu amor? Então você já entendeu que existe essa diferença, você já entendeu que você precisa colocar as palavras numa categoria de formalidade ou informalidade. Agora o que você precisa fazer, você sabe que aqui no Francês com Cris Deta, você aprende francês com método, dentro do método Deta. E por isso você precisa praticar. Pense na sua cabeça em situações que você usaria tu e situações em que você usaria vous. E aí você se obriga a criar frases e diálogos com essas estruturas. Isso vai fazer com que o teu cérebro se acostume a trabalhar tu e vous em determinadas situações e fica muito mais fácil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma informação nova. Não deixa de comentar aqui, que eu vou adorar saber. E se você não fez isso no início do vídeo, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Bisous et à la prochaine!